Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Domingo com Estilo de Vida aqui no canal Dicas da Kika, onde todos os domingos eu abordo muitos assuntos, inclusive polêmicos para mulheres 40 a mais, que é o meu caso, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre menopausa. Todos os sintomas que muitas vezes as pessoas não te contam, mas que passam por eles, tá? E eu quero começar esse vídeo te dizendo o seguinte: toda mulher na face da Terra é única, nenhuma mulher é igual a outra. Portanto, não é legal, não é correto a gente se comparar a outra pessoa, tá? A outra mulher. No meu caso, gente, em se tratando de menopausa, eu tive menopausa precoce aos 37 anos, tá? Hoje eu estou com 47 anos, eu faço tratamento desde então. Então, depois que eu te contar todos os sintomas que eu passei, eu também vou falar do tratamento, tá? Porque depois disso eu sou uma outra mulher, tá bom? E assim, gente, eu tive menopausa precoce aos 37 anos, tá? E foi muito sofrido para mim, tá? Eu não aceitei logo de início, primeiro por conta da idade, né? Porque eu queria engravidar e eu sabia que eu não poderia mais, pelo menos naturalmente, tá? Então, no meu caso, foi muito sofrido, tanto emocionalmente, tanto fisicamente, porque eu passei por muitos sintomas, tá? Que depois de vários exames, muitas conversas com a minha médica, no meu caso, sim, todos esses sintomas estavam relacionados com a menopausa, tá? Então é o seguinte, gente, referente a esse assunto, tem mulheres que passam de forma muito sutil, muito de boa, muito tranquilamente. E outras mulheres, assim como eu, passam com muito sofrimento. E assim, gente, a menopausa, ela não é uma doença, tá? Ela é uma condição que toda mulher passa em algum momento da vida onde os hormônios, alguns hormônios, né, na verdade, eles despencam, trazendo muito sofrimento para nossa saúde física, tá bom? Mas é como eu falei, tem várias mulheres que passam de forma super tranquila. Eu, por exemplo, além de ser muito nova, que veio a minha menopausa, eu passei por muitos sintomas e agora eu vou relacionar para vocês com o objetivo, gente, porque assim, se você estiver passando por esse momento, estiver sentindo algumas coisas que não sentia anteriormente, tá próximo aí da menopausa, vale a pena você falar com o seu médico, com a sua médica, para ver sim, né, se tem relação e buscar um tratamento adequado, tá bom? Mas antes, se por acaso você chegou aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem-vinda, aproveita o momento para se inscrever para você não perder nenhum conteúdo, lembra de ativar os sininhos de notificações, tá? Para sempre que eu passar por aqui, o YouTube te avisar. E se você gostar desse vídeo, por favor, eu te peço gentilmente o seu like, o seu joinha, porque é dessa forma que o YouTube entende que você gostou do vídeo e espalha para mais pessoas, tá bom? Gente, eu relacionei aqui 10 tópicos, 10 sintomas que eu tive, que como eu falei para vocês, no meu caso, sim estavam relacionados com a menopausa, tá? Eu não sei se eu tive mais coisas, eu não me lembro, mas vamos lá, eu vou relacionar um por um para vocês agora e te explicar um pouquinho sobre cada um deles, tá? E o primeiro, gente, é o famoso fogacho, aquele calorão, gente, que assim, independe do clima que esteja lá fora, tá? Pode até estar nevando, mas o calor vem. E normalmente é nessa região aqui, olha, do pescoço para cima. Então ele dura normalmente uns 2 minutinhos, mas é um calor tão intenso que o cabelo, principalmente na nuca, gente, fica molhadinho. E depois que esse calor vem, pelo menos no meu caso, vinha um frio, gente, que eu tinha que colocar um casaco. Mas o que mais me desesperava é que, além de tudo isso, eu ficava com aceleração no meu coração.
né? Então assim, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia dormir direito, porque assim, era um tal de coloca a roupa, tira a roupa, primeiro veio o calor, depois veio o frio, e aquele batimento acelerado, sabe? Então assim, o fogacho, gente, eu costumo dizer que não é de Deus não, viu? Olha, só quem já passou por isso sabe o verdadeiro inferno que é na nossa vida. Segundo sintoma, pessoal, uma coisa que é muito comum nas mulheres, que é dor de cabeça, mas eu particularmente, nem quando eu tinha TPM, era raro eu ter dor de cabeça, pois foi só eu entrar na menopausa que essa dor de cabeça vinha, e era só com analgésico para sarar, gente, porque era uma dor de cabeça aguda, ficava latejando. Então assim, para mim tinha relação com a menopausa, porque antes dela era raríssimo eu ter. Outra coisa que eu conversei com a minha médica e também li muito a respeito foi sobre afinamento dos fios do cabelo. Então, gente, a textura dos fios vai ficando mais enfraquecida, mais rala, o cabelo vai ficando mais quebradiço, opaco, ou seja, o viço do cabelo vai lá embaixo, viu? Outro sintoma, gente, que esse pegou de verdade, que foi o quê? O ressecamento do corpo, tá? Então é por inteiro. A gente tem ressecamento vaginal, a pele, gente, parece que ela não fica mais hidratada. Eu senti que eu dei uma envelhecida, principalmente aqui na área dos olhos. A pele fica seca, então você precisa beber mais água ainda com frequência. Então esse ressecamento, gente, é no corpo inteiro, tá? Porque muitas pessoas falam, ah, a gente perde a lubrificação vaginal, mas, gente, é no corpo inteiro, viu? Outro sintoma, gente, insônia. Então não é só por causa do fogacho, porque pelo menos pro meu caso vinha de dia e de noite, né? Mas a gente fica sem vontade de dormir, gente, e rola pra cá, e rola pra cá, e aí você sabe, né, a pessoa que não dorme direito, ela acorda um bagaço. Então a insônia também está relacionada com a menopausa. Outra coisa, a gente se transforma numa pessoa que a gente não é, porque a gente fica extremamente nervosa, a gente fica uma pessoa chata, grosseira, responde de qualquer jeito para as pessoas. E assim, muita gente não sabe que a gente está passando por esse período da menopausa, porque é uma coisa involuntária, gente. A gente fica extremamente irritada e nervosa. Pessoal, no meu caso, aconteceu também a perda de cálcio no meu organismo. Então, assim, todos os anos eu vou regularmente no ginecologista, ela me passa todos os exames, né, que é o quê? Papa Nicolau, colposcopia, ultrassom das mamas e mamografia. Só que de uns anos pra cá, ela tem me passado também a densitometria óssea. Por quê? Foi detectado que eu já estou com osteopenia. Pelo que eu li, pelo que eu conversei com ela, é tipo como se fosse um estágio antes da osteoporose, tá? Então assim, como eu já estou com osteopenia, a falta de cálcio também, no meu caso, está relacionada com a menopausa. E o próximo sintoma, gente, pega muito, principalmente para quem é casada, assim como eu, que é a falta de libido. Gente, a vontade de namorar não é que ela diminui, ela acaba, você não quer chegar perto da pessoa, você não quer abraçar, parece que você quer que a pessoa fique distante. Então assim, relação sexual mesmo, gente, é uma coisa muito sofrida, porque você não quer a pessoa perto de você, fora o ressecamento que eu falei para vocês que acontece no corpo inteiro, inclusive o ressecamento vaginal. Ah, e você sabia que a menopausa também faz engordar? Gente, eu tenho 1,63 m de altura e eu sempre fiquei na casa dos 56, 57, às vezes quando eu extrapolava, eu ia para os 58 quilos. De repente, eu pulei para os 65 quilos, gente, e eu não fazia nada de diferente. Então, conversando com a minha médica, ela me explicou que sim, gente, o aumento de peso também pode estar relacionado com a menopausa. E o último sintoma da minha lista, gente, é o desânimo. Só que nesse caso é necessário você fazer um exame de sangue para detectar se você não está com falta de vitamina D, porque os sintomas são muito parecidos, né? A gente fica desanimado com tudo, só tem vontade de ficar deitado na cama, sem fazer nada, a gente fica procrastinando as coisas. Então, assim, é um desânimo muito grande mesmo.
Bom, gente, que eu me lembre, foram esses 10 sintomas que eu passei, pelo menos que foram muito evidentes no meu caso, mas a parte boa é que sim, tem tratamento e tudo isso que eu passei para vocês, gente, tem solução. Hoje eu sou uma outra mulher, então tudo isso que eu falei para vocês, eu não tenho mais, tá? Nenhum desses sintomas. Então agora eu vou falar para vocês o que é que eu faço. Bom, gente, então o tratamento que eu faço consiste em 4 etapas, tá bom? Sendo que a primeira delas é tomar um suplemento vitamínico manipulado de uso contínuo, ou seja, pelo resto da minha vida. E por que que ele é manipulado? Porque como eu faço exame de sangue regularmente, então a minha médica, ela coloca aqui exatamente aquilo que eu preciso, tá? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, aqui tem ginseng, que dá a disposição, dá energia, tem vitamina D, zinco quelado, vitamina C e outras coisas. Porque assim, gente, a partir dos 30, 35 anos, o nosso organismo, ele não consegue mais absorver a quantidade certa de vitaminas dos alimentos. Então, sim, é necessário suplementar, tá? E aqui tem exatamente aquilo que eu necessito. A próxima etapa, gente, do meu tratamento é fazer academia, musculação. E assim, eu paguei com a língua, gente, porque eu nunca gostei de academia. Inclusive, eu achava um absurdo as pessoas irem para dentro de uma sala, sendo que poderiam ao ar livre fazer uma caminhada no parque. Mas não, gente, a gente precisa assim puxar ferro mesmo, fortalecer, ganhar massa muscular, porque como eu falei para vocês, a gente tem perda de cálcio com a menopausa, né? Então a gente precisa fortalecer o músculo para ajudar a segurar os ossos quando eles começarem a fraquejar. Então, no meu caso, a academia, gente, é por ordem médica, tá? E pasmem, para uma pessoa que nunca gostou de academia, sempre criticou as pessoas que iam para academia, eu estou amando. O dia que eu não vou, eu sinto falta, você acredita? A terceira etapa do meu tratamento, pessoal, é muito polêmica, que é a reposição hormonal, tá? Tem muitas mulheres que não querem fazer, outras que não acham necessário, mas no meu caso, gente, com 37 anos e passando por todos aqueles sintomas que eu relacionei para vocês, para mim não foi uma escolha, não foi uma opção, foi indicação médica sim fazer a reposição hormonal, tá? Então eu faço já há muitos anos, eu não sei por quanto tempo que a minha médica vai sugerir que eu faça a reposição hormonal. Então assim, pro meu caso, gente, praticamente assim sanou todos esses sintomas que eu falei para vocês. Então, para mim, no meu caso, só vi, gente, coisa boa, só vi benefícios, tá? Por isso que eu falei para vocês que nós, mulheres, nós somos diferentes. Tem gente que sim, gente, precisa de uma reposição, tá? Então, no meu caso, por enquanto, eu só tenho visto benefícios. Bom, pessoal, e a quarta e última etapa do meu tratamento é o recomendável, na verdade, para todas as mulheres, independente se está na menopausa ou não, que é frequentar, né, que é ir ao seu ginecologista pelo menos uma vez por ano. Então eu sou muito regrada, eu vou todos os anos e ela me pede todos os exames que eu já falei para vocês, né, densitometria, ultrassom das mamas, mamografia, ultrassom transvaginal, colposcopia, Papa Nicolau e vários exames de sangue, inclusive os hormonais, tá? Então isso é muito, muito importante para o acompanhamento, inclusive, do meu tratamento, né? Porque eu faço reposição hormonal, mas independente de qualquer coisa, mulheres, pelo menos uma vez por ano no ginecologista, viu? E antes de terminar o vídeo, eu quero te dizer uma coisa. No meu caso, esse combo, né? Essas 4 etapas do tratamento que eu sigo, que é o quê? Reposição, suplemento, academia e ida regularmente ao ginecologista, gente, para mim só me trouxe benefícios, tá? E principalmente me devolveu algo que a menopausa quis me tirar por um período de tempo, que foi a qualidade de vida, tá? Então assim, se você estiver passando por esse período, se não estiver legal, se estiver incomodando você de alguma forma, atrapalhando a sua vida, procure ajuda médica. Não sofra sozinha, porque sim, tem tratamento, tá? E eu repito, nós somos diferentes, nós somos
únicas. Cada mulher passa de uma forma diferente pela menopausa. Algumas muito tranquilamente e outras nem tanto, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!